Números, capítulo 4. Deveres dos clãs coatitas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavio e os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão o pano com couro fino. Por isso, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifício e cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseiros, os garfos para carne, as pás, as bacias e todos os recipientes, sobre o pano e os cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para ser deslocado quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo para o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois, se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas. Para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados, vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre estarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. Deveres dos clãs gersonitas. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo à tenda do encontro com suas coberturas, a cobertura externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito das suas funções, seja o transporte dos objetos ou execução de outra tarefa. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Deveres dos clãs meraritas. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas e as bases,
as colunas das divisórias do pátio com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Entreguem cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é uma função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Resumo do registro. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750, de acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão dos gersonitas, de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630 de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. O total de homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro e por transportá-la, foi de 8.580. Quando registraram os nomes conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram o que devia transportar. Desse modo, o registro foi completado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Números capítulo 4 descreve as responsabilidades específicas dos levitas no transporte do tabernáculo, destacando 3 famílias. Coatitas eram responsáveis por carregar os objetos sagrados, a arca, a mesa, o candelabro, os altares. Eles só podiam tocar nos objetos depois que os sacerdotes, filhos de Arão, os cobrissem. Se tocassem diretamente, morreriam. Os gersonitas cuidavam das cortinas, coberturas e cortinados do tabernáculo. Meraritas, responsável pela estrutura, tábua, colunas, bases. Deus dá instruções precisas, incluindo a idade dos levitas para o serviço, de 30 a 50 anos, reforçando que esse trabalho era sagrado e exigia preparação e cuidado. Lições para nós hoje. Primeiro, Deus é Deus de ordem. Cada um tinha uma função clara. Ninguém podia assumir o papel do outro. Isso nos ensina sobre a responsabilidade, sobre respeitar nossos chamados e limites. 2. Servir é responsabilidade séria. O cuidado com as coisas santas mostra que o ministério exige reverência e preparo. 3. Trabalho em equipe no reino. O tabernáculo só podia ser mostrado e transportado com todos, cumprindo seu papel. Na igreja, também precisamos de cooperação. Cada um deve desenvolver o seu papel, sem negligência, sem preguiça, mas com diligência e amor, para honrar o nome de Deus. Assim como os levitas, nós também recebemos uma missão no reino de Deus. Pode não ser a mesma função do outro, mas é igualmente importante. Sirva a Deus com zelo e humildade, lembrando que cada serviço prestado com amor é precioso para o Senhor. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a servir com dedicação e reverência, que reconheçamos o valor da unção que o Senhor nos deu.
Ajuda-nos a cumprir o nosso papel com alegria, sabendo que o que fazemos faz parte da sua obra. Dá-nos um dia maravilhoso e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.